Como deve se desenvolver uma liderança eficaz da igreja dentro dos departamentos, dentro dos meios cristãos? É o que aprendemos com o apóstolo Paulo na primeira epístola escrita ao jovem pastor Timóteo. Timóteo era um jovem obreiro que foi chamado pelo Senhor para fazer a sua obra, ainda muito jovem, filho de uma judia com um grego. A sua avó também era judia, tanto a mãe quanto a avó de Timóteo eram crentes fiéis e fervorosos. E o apóstolo Paulo, ao vê-lo apresentando um bom testemunho em Derbe, em Listra, quando ele passava pela região da Galácia, a Bíblia diz que ele convida-o para fazer parte da sua jornada missionária e, posteriormente, esse jovem obreiro torna-se o pastor da igreja em Éfeso. Durante a estada de Paulo na Macedônia, mais precisamente em Filipe, ele escreve esta epístola a Timóteo com a finalidade de orientá-lo sobre alguns aspectos da liderança cristã, sobre algumas exortações para esse jovem obreiro, este jovem pastor. O papel de Timóteo diante da liderança cristã na igreja em Éfeso era um papel bastante difícil, bastante espinhoso, porque o papel dele era de combater aos falsos ensinos, combater heresias. E ele recebe esta epístola do apóstolo Paulo para orientá-lo, para o instruí-lo sobre como proceder diante desses falsos ensinamentos, visto que a igreja em Éfeso estava se afastando da doutrina dos apóstolos. E o apóstolo Paulo, ao saber disso, começa a escrever esta primeira carta a Timóteo com a finalidade de orientá-lo. Essa carta é escrita por volta do ano 64 depois de Cristo. Durante os anos 60 a 62, Paulo passa preso em Roma, depois ele é liberto e ele escreve agora essa carta a Timóteo. E ao percebermos esta carta, nós vamos ver que ele exorta a este jovem pastor, este jovem obreiro, sobre alguns aspectos importantes. Então, o ministério de Timóteo deveria ser abençoado através daqueles princípios doutrinários que o apóstolo Paulo lhe estava ensinando. Então, ele apresenta dentro dessa perspectiva quais são os propósitos da lei. Ele vai mostrar que a lei ela não é maligna, ela não é mal, mas a lei é boa, exercitada por aqueles que têm um coração puro, por aqueles que dela usa com legitimidade. Nós vamos ver também o apóstolo Paulo tratando sobre a experiência ou a sua experiência ministerial. Ele é grato por ter sido incluso no ministério e demonstra a satisfação de ser servo de Cristo e de poder servir ao seu Senhor. Ele está na sua saudação falando com Timóteo, exortando, mas ele chama também a sua atenção ao combate em que a vida cristã é desenvolvido. Então, neste combate, devido a uma forte oposição que Timóteo está sofrendo na igreja de Éfeso, por ele ser um jovem pastor, um jovem obreiro, Paulo o encoraja a perseverar na fé, a militar com o seu ministério, que foi revelado através de profecias, e assim ele deve proceder como um bom obreiro de Cristo. Talvez você que me ouve neste vídeo seja um jovem obreiro, alguém chamado para realizar a obra do Senhor, e diante das perseguições, das lutas, talvez de algumas ciladas que são armadas contra a sua vida, entre nesse choque, entre nessa perspectiva de imaginar que a sua chamada não vem de Deus,
mas a partir da experiência de Timóteo, nós podemos perceber que ele foi alguém chamado por Deus para desenvolver um pastorado eficaz, mas ele estava diante da oposição de pessoas que estavam sendo influenciadas por falsas doutrinas. O papel daquele que atua como um mestre das Sagradas Escrituras, atua como alguém que combate a falsos ensinos, é sempre um papel árduo, é sempre um papel espinhoso. E por isso nós devemos, diante de toda os falsos ensinos que permeiam a cristandade na atualidade, como Timóteo também, buscar meios de combatê-los, meios de purificar a igreja desses falsos ensinamentos. Então, Paulo vai exortar ainda a Timóteo acerca da apostasia. A apostasia é mais precisamente denominada como um desvio, denominada como uma frieza na fé, um abandono na fé, mais precisamente. Alguém que apostata é alguém que abandonou a fé e não quer mais servir a Cristo, não quer mais servir ao Senhor. Então, para ele, pouco importa sã doutrina ou doutrinas de espíritos enganadores, como Paulo vai tratar dentro da primeira epístola. Então, ele apresenta que a apostasia ela tem alguns aspectos que acompanham aqueles que estão no caminho de apostatar, que estão no caminho de abandonar a fé. Então, a apostasia em si, que já é um abandono da fé, os espíritos enganadores atuando por trás na área de falsos ensinos, doutrinas de demônio, hipocrisia e mente cauterizada são sinais de alguém que apostatou, que abandonou a fé. Bem, Paulo continua exortando a Timóteo acerca da diligência no ministério. Ele mostra preocupado com a forma de Timóteo combater como um bom obreiro e expor algumas práticas que deveriam ser evitadas ou vivenciadas no dia a dia. Então, Paulo está mostrando para Timóteo que o ministério ele tem que transitar a partir de uma dinâmica muito especial de fidelidade, de devoção, de compaixão, de amor, mas havia algumas práticas, havia algumas ocorrências na igreja em Éfeso que precisavam ser combatidas. Então ele vai também falar a Timóteo sobre a devoção cristã. Ele vai falar a Timóteo sobre o dever das mulheres, como que as mulheres cristãs elas devem proceder em relação à casa, em relação ao marido, em relação à criação dos filhos, em relação ao seu comportamento na igreja, como que tudo isso deveria se desenvolver dentro da perspectiva cristã na vida e no ministério das mulheres. É claro, é notório que o apóstolo adverte a Timóteo que as mulheres cristãs elas deveriam ser bom exemplo para as outras irmãs, para as demais irmãs. Ele adverte sobretudo eh, o jovem obreiro Timóteo como deveria ser o seu procedimento com o sexo oposto. As mulheres mais velhas, ele deveria considerá-las como mães, as mais novas como irmãs. Este procedimento era a maneira correta que ele deveria desenvolver o seu ministério. Ele vai tratar também, dentro da primeira epístola, sobre as qualificações ministeriais. No capítulo 3, Paulo se dirige especialmente aos obreiros, cuidando da liderança da igreja, aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. Então, estes obreiros, eles deveriam apresentar qualificações, qualificação dos bispos, as qualificações dos diáconos. Então, são inúmeras qualificações que ele vai nomear dentro do capítulo 3 da primeira epístola a Timóteo, que os pastores
os bispos, os presbíteros da igreja deveriam estar alinhada, inserido dentro dessas qualificações. Os diáconos da mesma forma. Você que está nos ouvindo, você que está participando desses estudos bíblicos teológicos, deve saber que dentro do ministério há uma linha ética que deve ser obedecida, que deve se transitar com muito cuidado dentro desta linha de ética no ministério. Mas, sobretudo, o ministério não é só pregação. O ministério não é só ter uma boa oratória. O ministério é possuir qualificações morais e espirituais que farão de você alguém que dá bom testemunho de Cristo, tanto para aqueles que estão de fora, como para aqueles que estão dentro da igreja. Então, o seu ministério deve ser desenvolvido dentro dessa perspectiva de qualificações morais, espirituais e ética. Seja alguém que conquista a confiança das pessoas e assim o seu ministério vai ser bem sucedido. Paulo também fala acerca da igreja, que ela é a coluna e a firmeza da verdade. Ele trata do procedimento ético que os obreiros devem estabelecer para perfil do seu ministério. Então, todas essas qualificações, todos esses ensinamentos estão inseridos dentro da primeira carta de Paulo a Timóteo. Esta é uma carta pastoral, é uma carta a um obreiro que Paulo instruiu, que Paulo formou, que Paulo pôs diante de uma igreja para pastorear o rebanho do Senhor, e ele, como um pai, se dirige a Timóteo como um filho na fé. E este filho na fé, ele está crescendo dentro do âmbito do ministério. E por isso ele deveria viver de acordo com aquilo que era ensinado pelo apóstolo Paulo. Se esta aula está sendo uma bênção na sua vida, curta o nosso vídeo, comente aqui nos comentários, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém para que essa pessoa também possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que esta aula possa ter produzido em você anseio de aprender, de crescer mais na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.